que é a fornicação? Algumas pessoas perguntam isso. A fornicação é diferente do adultério. O adultério acontece quando uma pessoa casada tem relacionamento sexual com uma outra pessoa que não é o seu marido ou não é a sua esposa. Então isso aí caracteriza-se como adultério. Okay? Agora, o que é a fornicação? A fornicação é uma pessoa que não é casada, ok? E mantém relação sexual com uma outra pessoa qualquer. Aí é a fornicação, não é mais o caso do adultério. É claro que os dois atos são atos considerados pecaminosos pela igreja, porque é pecado contra a castidade, pecado contra a pureza do corpo. São Paulo, por exemplo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 6, da primeira carta aos Coríntios, São Paulo diz no versículo 15, não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os fareis membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito, os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugir da fornicação. Está aqui versículo 18 de 1 Coríntios 6. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. E a gravidade do pecado do adultério, do pecado da fornicação, é que a pessoa mancha o corpo de Cristo. Porque nós, como cristãos batizados, somos membros do corpo de Cristo. Então, se você suja o seu corpo num pecado de fornicação, você está sujando o corpo de Cristo. Porque, pensa bem, se você sujar a sua mão, é o seu corpo que você está sujando. Ok? Se você sujar o seu rosto, é o seu corpo que você está sujando. Então, nós que somos membros de Cristo, se nós nos sujamos num pecado de fornicação, de adultério, estamos sujando o próprio corpo de Cristo. Aí, por isso São Paulo fala da gravidade do pecado com o pecado do próprio corpo. Né? Ele coloca assim, versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis. Nós não nos pertencemos. Cristo nos comprou com o preço do seu sangue, da sua morte. Porque fostes comprados por um grande preço, de São Paulo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. É muito bonita essa expressão de São Paulo. Glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo. Então, o corpo ele foi feito para dar glória a Deus. A beleza do corpo, a beleza dos nossos olhos, das nossas mãos, dos nossos ouvidos, né? Todos os nossos membros, coração, tudo que funciona para que a gente exista. Então, o corpo também deve glorificar a Deus, não para praticar a fornicação ou praticar adultério ou qualquer outro pecado contra a castidade. Nesse livro, O Brilho da Castidade, eu mostro exatamente isto. E aqui nesse capítulo, as ofensas à castidade, aparece aqui a questão da fornicação, a questão do adultério e outros tipos de pecados, como masturbação, prática homossexual, etc. Por que é imoral o sexo antes do casamento? Algumas pessoas criticam a Igreja Católica que seria reacionária, atrasada, não se adequou aos tempos modernos porque ainda não liberou o sexo antes do casamento. Todo mundo faz sexo antes do casamento, por que é que a Igreja continua insistindo em dizer não? O sexo antes do casamento é pecado e é destruidor. Bom, para você entender o ensinamento da Igreja, nós precisamos primeiro entender o quanto o ser humano é diferente dos animais. Veja, isso é muito importante. Quando um animal tem uma relação sexual e ele alcança o ápice do prazer, ele está plenamente satisfeito naquilo que ele fez. E ele cessa o seu desejo. Ele já alcançou a gratificação sexual e basta. Quando um ser humano tem uma relação sexual, ele ainda se demonstra insatisfeito. E é possível que ele passe de uma relação para a segunda, da segunda para a terceira, quarta, quinta, sexta, e aquilo vai se transformando numa compulsão, vai se transformando numa espécie de doença. Eu não estou dizendo que todos os seres humanos fazem isso, mas eu estou notando que os seres humanos
podem ter esse tipo de doença e os animais nunca têm esse tipo de doença. Ou seja, não existe nenhum exemplo de um animal que pratique o sexo compulsivamente. Mas existem, infelizmente, numerosos exemplos de seres humanos que o fazem. Pois bem, então, como é que nós vamos explicar a natureza do sexo entre dois seres humanos? Quando um homem se une a uma mulher, o sexo, ele é mais do que uma união animal. O que um homem e uma mulher estão fazendo quando se unem sexualmente é muito mais do que aquilo que um macho e uma fêmea, animais, fazem. Por quê? Porque o ser humano tem alma. E a existência da alma é que demonstra o quanto o sexo precisa ser vivido espiritualmente. Coisa que os animais não fazem. Os animais não se casam porque os animais não têm alma. Os animais não estão buscando a felicidade como a nossa alma está buscando. Portanto, quando uma pessoa se engaja no ato sexual, ela não entra somente com o seu corpo. Ela entra também com a sua alma e a alma não pode ser desprezada. E é por isso que a igreja insiste que o ato sexual só pode ser realizado quando as pessoas unem não somente os seus corpos, mas unem também as suas almas. E é por isso que o casamento é necessário. São João Paulo II, nosso querido Papa João Paulo II, fez uma série de catequeses chamadas de Teologia do Corpo. Nós temos um curso no nosso site sobre esta Teologia do Corpo do Papa João Paulo II. Na Teologia do Corpo, João Paulo II nos ensina que um ato sexual pode ser mentiroso. Por quê? Porque quando um homem se une a uma mulher, o que ele está dizendo com o seu corpo é o seguinte: eu sou todo teu. E ela está dizendo para ele também: eu sou toda tua. Ora, quando você tem sexo com a sua namorada e com o seu corpo está dizendo: eu sou todo teu, e você depois se levanta e vai embora para casa, é evidente que aquele ato sexual era uma mentira. O corpo fala, o corpo diz. E é por isso que o ato sexual antes do casamento só abala o relacionamento dos dois. Por quê? Porque ao invés de confirmar o amor, confirma o egoísmo. Veja, o contrário do amor não é necessariamente o ódio. Você vai dizer assim: não, padre, eu amo minha namorada. Mas veja, o contrário do amor pode ser usar o outro. Transformar o outro em objeto da minha gratificação sexual sem querer ter nenhum compromisso com aquela pessoa. Você vai dizer: não, padre, mas eu amo, eu quero me doar totalmente para minha namorada. Ah, é? Se você quer se doar totalmente para ela, por que você não quer se misturar com ela? Como assim, padre? Ah, bom, por que você usa camisinha, pílula, evita a gravidez, faz todo tipo de coisa para que não haja um filho? Por uma razão muito simples. A natureza do ato sexual mistura as duas pessoas. Eu sou a mistura do meu pai e da minha mãe eternamente. O ato sexual é isso, ou seja, o meu pai se uniu à minha mãe e eu eternamente serei a união dos dois. Ora, quando você faz um ato sexual, mas você não quer se unir a outra pessoa na possibilidade de um filho, é porque você não está pronto para se unir àquela pessoa. E se você não está pronto para se unir àquela pessoa, o ato sexual torna-se mentiroso e destruidor. E destrói não somente você, destrói o relacionamento, porque cria insegurança. Por exemplo, na própria natureza da mulher, quando se faz o sexo antes do casamento, lá, quase que no inconsciente, se instala uma dúvida. Será que ele me ama? Ou ele está somente me usando? Por quê? Porque as mulheres sabem instintivamente que os homens são capazes de ter sexo com qualquer coisa, até com animais. Portanto, um ato sexual feito por um homem não significa absolutamente um ato de amor. Por parte do homem, também a insegurança se instala. Por quê? Porque quando ele faz sexo antes do casamento, ele se pergunta: mas se ela é capaz de transgredir a lei comigo, ela não é capaz de transgredir com outro? Se ela é capaz de fazer sexo fora
do casamento comigo, ela não será um dia capaz de fazer sexo fora do meu casamento com ela? E assim, o relacionamento entre os dois vai se abalando. E o sexo antes do casamento, ao invés de construir a relação, destrói a relação. Por isso a igreja, porque quer bem aos seus filhos e quer bem aos relacionamentos dos seus filhos, diz: se abstenham, sejam castos e esperem o momento do casamento, onde então, unidos não somente no corpo, mas também na alma, vocês poderão então se misturar e se unir para sempre nos filhos que querem ter paz para sempre. Eu queria começar dizendo uma coisa que eu sempre lembro, né, que eu nunca esqueci da minha primeira confissão, que o padre reuniu a gente, né, os jovens, os adolescentes, e ele disse assim para a gente: olha, ele nos preparou, né, tentou nos tranquilizar porque estávamos todos nervosos, né, e ele falou assim: olha, não tenham medo porque vocês não vão inventar um pecado novo, eu já sei. Bom, eu acho que não teria nada que ele dissesse que seria capaz de tirar o nervosismo da gente que estava ali, né? E hoje, como padre, eu entendo perfeitamente que é assim mesmo, né? Mas, enfim, repito a mesma frase para você, né? O padre já sabe, né? O padre é acostumado a confessar, a ouvir confissão, né? E ele também, como ser humano, ele sabe das fraquezas do homem, né? Das fraquezas do ser humano. Então você não precisa ter medo, né, do que o padre vai pensar de mim. Vai pensar que você é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Mas, a parte, né, a questão da vergonha, né, deixando de lado a questão da vergonha, mas pensando exatamente na forma como confessar, eu teria algumas orientações muito importantes para você. A primeira coisa é que você não pode ser genérico demais. Então, não pode dizer pequei contra a castidade porque ficou genérico. Dentre os pecados contra a castidade existem vários, diversos, e todos eles têm um peso maior ou menor, são pecados completamente diferentes. Você quer ver? Quando você diz que você pecou contra a castidade, você poderia, por exemplo, ter se prostituído, ter estuprado, ter visto pornografia, ter cometido um ato de pedofilia, ter traído a sua namorada, a sua esposa. E aí, qual desses você fez? Olha que eu não disse tudo, disse apenas alguns, né? Então, não adianta você dizer pequei contra a castidade. O que é que você fez? Exatamente o que é que você fez, tá? Então, você precisa dizer o que você fez, né? Eu gosto de falar o nome do pecado, né? Ou pelo menos aquilo que dê a entender o padre o que você fez, tá bom? Então, padre, eu tive uma relação com a minha namorada, né? Foi isso, né? Ou então, no casamento, né, tive um caso com uma pessoa fora do casamento. Precisa falar exatamente isso. Pequei contra a castidade, ficou muito vago, tá bom? Com relação aos pecados, por exemplo, que você pode cometer sozinho, que não é com outra pessoa. Então, diga: padre, eu pequei contra a castidade e vi coisas indecentes, tá? Ou então, pequei contra a castidade comigo mesmo, sozinho. Então, o padre já entendeu que você falou da masturbação. Você fala, pequei comigo mesmo, sozinho. Então, ele já entendeu, né? Se ele não tiver entendido, ele pode perguntar: como assim? Você fala. Aí você fala, né? Por isso que é importante você ter um confessor fixo, né? O confessor fixo, ele vai entender quando você falar coisas bastante aproximadas, tá bom? Agora, padre, o que é que eu não devo dizer? Tem coisas que eu não devo dizer? Tem coisas que você não deve dizer. Você não deve descrever o seu pecado. Primeiro, porque você vai estar recordando ele na sua mente. Segundo, porque é absolutamente desnecessário, tá? E é inconveniente. Então você não precisa dizer como você fez, tá? Não diga, ok? Eu tive um mau pensamento. Você não vai dizer qual foi o mau pensamento que você teve ou quais foram os maus pensamentos que você teve. Não precisa dizer. Tem gente que fica assim desesperado. Mas eu tive um mau pensamento, uma fantasia, e quer dizer a fantasia que teve. Não diga,
Não é para dizer, tá? Você vai dizer que teve um mau pensamento contra a castidade. Se foi pecado, porque pode não ter sido pecado, né? Eu já falei inúmeras vezes sobre isso, sobre maus pensamentos, né? Pode ter sido apenas uma tentação em que você está achando que pecou mortalmente só porque foi uma coisa feia, não é isso? Você deve estar questionando, padre, e os agravantes, né? Existem os agravantes. O que são os agravantes? Eu queria que a gente entendesse de uma vez por todas a questão dos agravantes. Os agravantes são coisas que mudam a natureza do pecado, ou seja, que o pecado passa a ser outro. Vou dar um exemplo. Você teve um pecado material, físico, não é na sua cabeça, na sua imaginação. Na sua imaginação não precisa, mas quando o pecado é material, ele é físico. Padre, pequei com uma outra pessoa, né? Tive um pecado sexual, né? Pequei contra a castidade com uma outra pessoa. Ok. Se esta outra pessoa for do mesmo sexo, é um agravante. Então você precisa dizer, pequei contra a castidade com uma pessoa do mesmo sexo. Se a outra pessoa for um menor de idade, é um agravante. Pequei contra a castidade com uma pessoa menor de idade. Se for casado, é um outro agravante, porque muda o nome do pecado. Pecado com a pessoa do mesmo sexo, qual é o nome? Homossexualismo. Pecado com a pessoa casada, como é o nome? Adultério. Né? Pecado com a pessoa menor de idade, como é o nome? Né? Então você vai dizer o agravante que muda a natureza do pecado. Ok? Então isso é importante, porque o pecado muda de figura, né? Ele se agrava mais. Ok? Então, mas não é para contar detalhes, né? Como foi, não, nada disso. Né? Se o padre perguntar, você diz, não, padre, eu não vou dizer. Ok? Bom, você pode se negar a dizer, né? Claro, você vai falar com educação e tudo, né? Assim, padre, o que é que o senhor não entendeu? Você pode perguntar, o que é que o senhor não entendeu? Pequei. Não. Aí o padre vai falar, meu filho, eu não entendi se você teve uma relação sexual, foi isso que você teve? Aí você vai dizer sim, né? Então tem que ter uma certa sinceridade, mas não descer em detalhes minuciosos, nem esconder detalhes importantes. Aí sim, esconder detalhes importantes. Digamos que você tenha visto coisas indecentes na internet. Bom, o festival de coisas indecentes na internet inclui tudo. Né? Inclui bestialismo, inclui homossexualismo, inclui tudo. Tá? Então, não precisa você ficar descrevendo as coisas que você viu. Vi coisas indecentes na internet, ponto. Ok? Uma outra coisa muito importante é a questão das quantidades, né? E essa questão das quantidades, ela deixa a cabeça das pessoas meio pirado, né? Tem gente que gosta de ficar calculando, né? Pega um caderninho e fica fazendo uns tracinhos assim. Bom, a quantidade, ela é necessária que se diga para os pecados mortais. Os pecados contra a castidade são mortais, né? Normalmente são mortais, né? Digamos que quase sempre são mortais. Então, raramente não seriam mortais, né? Como dizer as quantidades? Você vai dizer aquilo que você lembra. Então, padre, eu pequei contra a castidade sozinho, né? 5 vezes. Você lembra que foram 5 vezes. Você lembra que foi 2 vezes da última confissão para cá, né? Enfim, você vai dizer o que você lembra. Agora, se você não lembra, né, se você não sabe, você não tem noção, então você vai usar adjetivos. Por exemplo, muitas vezes, né, diversas vezes, ou vai dizer um período de tempo. Ah, padre, no último mês, praticamente todos os dias, eu, sei lá, vi coisas indecentes, né? Eu me afastei de Deus, me afastei da oração, me afastei da igreja e praticamente todos os dias eu vi coisas indecentes, assisti coisas indecentes na internet. Então, não precisa você estar com a tabelinha lá anotadinho, né? Você vai dizer aquele número aproximado. Seja simples, né? Seja simples. Comece dizendo logo os mortais, né?
Tem gente que começa a dar volta, diz todos os veniais, aí no fim, quando o pai já está quase levantando a mão para dar absolvição, é que diz o mortal. Não, isso pode levar você a esquecer, né? Então, coloca logo o mais pesado na frente e pronto, né? Se livra logo disso, diz logo de uma vez, né? Sem dar rodeios, né? Eu até digo que o padre tem que ouvir o seu pecado, né? Obviamente. Mas fala de uma vez, fala rápido, não fica contando, diz rápido, né? Diz de uma vez só, né? Assim, claro, o padre tem que entender, mas diz de uma vez só, para que aquilo desencasca, né? do seu coração, desembucha logo tudo de uma vez, fala, diz logo tudo de uma vez. Quanto mais rápido você disser, mais rápido você recebe perdão, mais rápido você tem o seu coração aliviado. Oi, amiguinhos, se inscreva no canal, dá um joinha, aperte no sininho, compartilhe com os amigos!